Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, mais uma vez aqui com vocês, e hoje vamos dar a continuação do livro de Atos, capítulo 10. Ontem paramos no capítulo 9, a senhora, o senhor que participou conosco, eu tenho a certeza que essas palavras estão lhe ajudando, não porque estamos aqui comentando, mas porque são as palavras de Deus. E a palavra de Deus é vida e espírito. Então, hoje nós temos algo muito especial nesse capítulo 10, que eu gostaria que a senhora ficasse conosco, não saia daí. Inclusive, vamos falar da visão de Cornélio em Cesareia. Vamos lá então? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua família. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Esse homem, quase às 3 da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, Cornélio. Muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha só uma coisa aqui já muito importante, pessoal. Quem era Cornélio? Vamos lá no versículo 1. Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Cornélio, ele não fazia parte das pessoas que estavam ali na igreja, não. Mas eu creio que em algum momento esse homem deve ter tido contato com as escrituras, sabe? Com as palavras de Deus. E ele deve de ter crido e criou nele o temor para com as coisas do Senhor, mesmo ele não estando frequentemente em uma igreja, até porque a igreja estava começando. Então, o que existia aqui era aquelas pessoas que eram tementes à palavra de Deus e aquelas que não. Lembrando também que a palavra de Deus representava a lei, os mandamentos de Moisés. Porque isso não difere, pessoal. O Senhor Jesus não veio, a Bíblia fala, para revogar a lei, mas para cumpri-la. Então o Senhor Jesus, ele é o cumprimento da lei de Moisés. Nós já lemos aqui em capítulos anteriores, onde Moisés relata sobre a pessoa do Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus fala, eu não vim revogar a lei, mas cumpri-la, ele está querendo dar a entender o seguinte: ele é o cumprimento da lei que foi dada no passado. É como que fosse a terminação da história ou das leis que Deus deu ao homem. Então eu não posso, ignorar esse fato de que Cornélio não teria um conhecimento de algo e praticava isso. E por isso Deus falou com ele. Você pode estar dentro de uma igreja, mas se você não tiver o temor para com a palavra de Deus, de fazer o que Deus orienta, Deus não pode falar com você. Porque aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você pode ser uma pessoa que ora muito, faz muitos jejuns, faz muito sacrifício, mas se a sua
vida, o seu comportamento não reflete o que o Senhor Jesus ordena, então em vão são todas as coisas que você tem procurado fazer. Porque a obediência à sua palavra é o primeiro. Deus, Ele não olha para nós se eu sou da instituição A, B, ou C, ou D. Ele olha se eu sou uma pessoa que estou obedecendo ou não o que Ele me orienta. E eu não acredito que Deus iria aparecer para Cornélio, dando a ele uma visão, uma revelação, se Cornélio não tivesse o temor de Deus e fosse uma pessoa envolvida, sabe, com o que Deus orientava. Então, ele continua dizendo assim, agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um Simão curtidor de couro, que tem a sua casa à beira-mar. Ele te dará o que deves de fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam sob as suas ordens. Havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Aí vamos entrar agora no versículo 9, que fala a visão de Pedro em Jope. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Tendo fome, quis comer. E enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E ele viu o céu aberto e um objeto que descia como um grande lençol preso pelas 4 pontas e vindo em direção à terra. No lençol havia todos os tipos de animais quadrúpedes e répteis da terra e as aves do céu. Disse-lhe uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, porém, disse: de modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma impura e imunda. Pela segunda vez lhe disse a voz: não faças tu impuro ao que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes. Então, o objetivo foi recolhido ao céu. Estando Pedro refletindo sobre o que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam na porta, perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: sou eu a quem procuras. Qual é o motivo pela qual estás aqui? Eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus. Não falei com vocês que Cornélio era temente a quem? A Deus. Que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então chamou-os para dentro e os recebeu. No dia seguinte, Pedro foi com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. Deixa eu dar uma parada aqui agora. Então nós vemos aqui que Pedro teve uma visão, só que ainda não entramos no detalhe de explicar o porquê dessa visão. E agora, nesse versículo em adiante, nós iremos entender o porquê que Deus deu aquela visão a Pedro. Porque toda visão que Deus nos dá, pessoal, é para um propósito.
Às vezes Deus lhe dá uma palavra, Deus lhe dá, sabe, uma direção, um conselho, usa alguém para poder falar algo. É para um propósito. Não é em vão que Deus nos fala. Às vezes não sabemos o porquê daquilo, mas lá na frente entenderemos o porquê que Deus permitiu que passássemos por tal coisa, que vivêssemos tal coisa, que enfrentássemos tal situação. Você se lembra quando Deus falou assim para o profeta? Desce à casa do olheiro. Mas Deus não falou o que era. E quando o profeta desceu até a casa do olheiro, encontrou o olheiro trabalhando sobre as obras de barro. E, de repente, um dos vasos que o olheiro fazia se quebrou. E do mesmo vaso quebrado, o olheiro tornou a fazer outro vaso. E Deus falou para o profeta o seguinte: olha, você está vendo? Assim como o vaso nas mãos do olheiro, sois vós nas minhas mãos. Dizei o meu povo, porque eles dizem que estão quebrados, mas eu farei deles novamente um vaso novo. Então, tem coisas que Deus quer nos mostrar, e para que Ele nos mostre é necessário que passemos, que vivemos, que venhamos vivenciar certas coisas para que tenhamos o entendimento do que é a vontade de Deus. E tudo são experiências. Às vezes as pessoas passam por momentos difíceis na sua vida e reclamam, porque ninguém quer passar o deserto, ninguém quer viver momentos difíceis. Mas depois lá na frente você entende, sabe, o porquê de tudo aquilo que você enfrentou. Eu mesmo, trabalhando em outros países, já trabalhamos no Equador, chegamos lá, a igreja estava começando o trabalho naquele país. Depois nós fomos também trabalhar já na Venezuela. Você já deve ter escutado da Venezuela, tanta crise, as pessoas saindo do seu próprio país para outros países em busca de comida, tanto sofrimento, tantos problemas. E você às vezes se pergunta o porquê. Por que Deus nos trouxe aqui? Por que estamos vivenciando tudo isso? E eu posso dizer para vocês hoje que foram os melhores momentos da minha vida. Por quê? Porque foram momentos onde nós tivemos que nos humilhar mais a Deus, que nos aproximou mais de Deus, que fez a gente, sabe, refletir mais sobre a palavra. Você já deve ter escutado falar de João, que teve a visão do Apocalipse. E ele onde estava? Na ilha de Patmos. Foi ali, em meio ao sofrimento, às adversidades, que Deus deu a ele as maiores revelações. Porque quando você está sozinho com Deus, que você tira momentos para estar com Deus, é aí que você vai conseguir ouvir a voz dele. Enquanto você está, sabe, como eu posso dizer, envolvido com outras coisas, distraído, enquanto você tem outras atividades, você tem outras vozes na sua mente, então é como que você não consegue ouvir o que Deus está querendo lhe falar. Mas quando você se isola, quando você entra, sabe, em uma sintonia com o Criador, e isso acontece quando vivenciamos situações que às vezes não queremos, mas é ali que Deus fala conosco. É ali que Deus dá visão, é ali que Deus mostra coisas para você que você não vai escutar na pregação de ninguém. É entre você e Deus, ao fazer a leitura da Bíblia, nos momentos das suas orações. Então não reclame, sabe, das dificuldades, mas procure ver o que Deus está querendo te mostrar nesse momento de dificuldade que você não está entendendo. Eu volto a dizer para vocês, sem nenhuma demagogia, foi difícil, complicado trabalhar nesses países, mas
Eu louvo e agradeço a Deus pelas experiências que tivemos, porque nos revelaram e nos mostraram, sabe, mais ainda o que Deus queria da gente e a vontade dele para as nossas vidas. Então, é isso que devemos ter em conta, tá bom? Você vê claramente que Pedro saiu para orar. E naquele momento que ele estava orando, ele Deus, ali Deus começou a falar com ele. Tire momentos para você orar, para Deus falar com você também. Vamos continuar? Vamos lá? Então, vamos entender o porquê que Deus mostrou aquilo tudo para Pedro. Versículo 24. No dia seguinte, chegando a Cesareia, Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo, e ajoelhando-se aos seus pés, o adorou. Pedro, porém, o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e encontrou muitos que ali se haviam ajuntado. Disse-lhes: vós bem sabeis que não é permitido a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de estrangeiros. Grava isso, pessoal. Olha o que Pedro disse. Vós bem sabeis que não é adequado, permitido a um judeu ajuntar-se, versículo 28, que estou lendo, 10, 28, aproximar-se de estrangeiros. Deus, porém, mostrou-me que a nenhum homem devo considerar como imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contrariar. Perguntou: por que razão mandaste chamar-me? Respondeu Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa às 3 horas da tarde. De repente, diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está na casa de Simão, curtidor de couro, à beira-mar. Imediatamente mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo o que foi ordenado pelo Senhor. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Grava isso também. Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Você viu o que eu falei para você? Antes, que esse Cornélio, ele tinha dentro dele o temor de Deus, por isso Deus se manifestou a ele. Quando a pessoa tem o temor de Deus dentro dela, Deus sempre vai se manifestar a ela. Versículo 36. Conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo? Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi pregada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Outro fator importante aqui, as Escrituras, Pedro, ele fala sobre o diabo. Muitas pessoas dizem que o diabo não existe, que o diabo é o próprio ser humano que faz o mal. Mas olha aqui as Escrituras, aonde Pedro, ele dita aqui que a obra do nosso Senhor Jesus era fazer o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Então, há muitas pessoas que estão oprimidas por quem?
pelo um diabo, e nós não podemos aceitar a opressão, a depressão do mal em nossas vidas, porque cremos na pessoa do Senhor Jesus. Então, os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunha de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. A esse mataram, pendurando no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos, ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Aleluia, pessoal. Glórias a Deus. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Você vê aqui claramente que Pedro foi enviado ali para poder dar a entender a Cornélio e a todos os seus que estavam ali sobre a pessoa do Senhor Jesus, porque ele devia de ter uma clareza apenas das Escrituras, no sentido dos mandamentos de Moisés. Mas como Pedro mesmo fala aqui, no versículo 43, todos os profetas testemunharam sobre ele. Só que quando o Senhor Jesus veio, eles não conseguiram identificar que as Escrituras mencionava era sobre a pessoa do Senhor Jesus. Se lembra que o próprio Senhor Jesus disse assim uma vez? Examinai as Escrituras, porque elas falam de mim. Por isso, pessoal, a importância da gente estar lendo as Escrituras, igual estamos fazendo agora, para que tenhamos realmente a noção do que diz a palavra e não apenas venhamos estar escutando o que as pessoas dizem, porque tem pessoas que utilizam a palavra para poder ter vantagens e elas então falam a palavra da sua forma, da sua maneira. E se você não tem a clareza do que diz a palavra de Deus, você pode ser enganado por pessoas mais intencionadas que querem utilizar da palavra para o seu benefício. Por isso a importância da pessoa saber da palavra. E Pedro esclareceu para eles, agora vocês devem ter a fé na pessoa do Senhor Jesus. E claro que eu fico imaginando, o coração de Cornélio devia de estar ali se abrindo, devia de estar ali, sabe, poxa, como eu posso lhe dizer, totalmente como uma terra seca, esperando água. E quando tudo que ele começou a falar, Pedro começou a falar, entrando em Cornélio, na família de Cornélio, o Espírito Santo veio e desceu sobre todos os que ouviam. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo com Pedro maravilhavam-se. Versículo 45, pessoal, 10:45. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo com Pedro maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor.
Então lhe pediram que ficasse com eles por alguns dias. Olha só uma coisa aqui muito importante, pessoal, muito importante. É possível uma pessoa ser batizada no Espírito Santo antes que seja batizada nas águas? Claro que sim. E vemos aqui agora através do que aconteceu na casa de Cornélio. Pedro imaginava que quem era gentio era excluído de Deus, porque não pertencia ao povo escolhido. Mas Deus ali naquele dia quis mostrar para Pedro que ele não veio apenas para os judeus, mas ele veio para todos os povos e nações. Que ele quer salvar todos, ele quer salvar o indiano, ele quer salvar o brasileiro, ele quer salvar o espanhol, o equatoriano, o boliviano, ele quer salvar, sabe, o inglês, ele quer salvar todas as nações. E naquele momento ali, Pedro vendo o Espírito Santo descer sobre eles falaram em outras línguas, Pedro falou, olha, se Deus aceita eles, quem sou eu para dizer o contrário? Pelo contrário, eu quero até batizar vocês, porque vocês estão recebendo o que Deus deu para nós. Vocês são igual a nós. Então não há divisão, não há separação, não há o mais abençoado ou menos abençoado. Deus, ele quer se manifestar a todos de igual maneira. E aquilo ali para Pedro foi algo como que lhe abriu os olhos, ele ficou chocado, porque ele não imaginava que seria dessa maneira. Por isso que Deus fez ele ter a visão e levou ele até lá para mostrar para ele o que ele não sabia. E Deus ainda vai mostrar para nós muitas coisas que não sabemos, que às vezes pensamos de uma maneira errada, gente. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, tá ficando muito grande hoje essa parte do estudo, dessa reflexão nossa, tá muito interessante, mas eu vou continuar amanhã. É isso mesmo, nós vamos continuar amanhã, onde a gente vai falar mais. E eu vou deixar a senhora, o senhor com esse gostinho de querer mais, porque eu também estou com gostinho de falar mais. E a gente vai falar amanhã o capítulo 11. O capítulo 11. Mas olha, Deus te escolheu, porque Ele não faz acepção de pessoas. Seja uma pessoa piedosa. Tenha você o temor sempre de Deus no seu coração. Nunca permite que as coisas de Deus se apaguem de você, porque é isso que vai fazer de você uma pessoa dele. Você pode estar dentro de uma igreja e não ser de Deus. E a gente vimos aqui pessoas que estavam fora de uma igreja, mas estavam vivendo no temor de Deus. Grava isso, tá? Isso é muito importante, porque não é só quem está dentro de uma igreja que tem o temor de Deus. Nós vemos isso agora na prática, nas Escrituras. Então, tem muita gente que o que ela está precisando é que alguém esclareça para ela mais as coisas de Deus. Mas ela tem já um temor no seu coração. E é isso que vale diante de Deus. Então, deixa Deus te usar e me ajude. Sabe como? Compartilhando essa palavra com uma pessoa também. Curte aí, não vai te custar nada, você não tem que pagar. Pega o dedo aí agora e ó, pum, curte aí essa parte aí nesse vídeo, para que o algoritmo entenda que é algo relevante e mande para outras pessoas. Faça um comentário e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Amanhã vamos colocar outra parte. E assim vamos estar disseminando, evangelizando também através dessa plataforma, em nome do nosso Senhor Jesus. Gente, um abraço, tá? Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Ficou um pouco extenso, mas você viu que foi necessário explicar essas partes. Até amanhã, então. Tchau, tchau.